Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Enviem coraçõezinhos pra mim, vocês já sabem, né? Quanto mais coraçãozinho for enviado durante a live, o Instagram entende que essa live tem relevância e avisa os nossos seguidores que ela está acontecendo. Vou aguardar a chegada da nossa convidada de hoje e dos nossos seguidores para assistirem a live. Enquanto isso, vocês quiserem enviar perguntas para a Luli, no final ela vai responder as perguntas de vocês, tá bom? Mais uma semana de live começando, tá recheada de lives sensacionais. Eu já vou adiantar para vocês quem são os participantes dessa semana. Além da Luli Trigo hoje, né, que a gente está aguardando a chegada, tem também amanhã a participação da Fernanda Márcico. Na quarta-feira é meu aniversário. E aí eu vou fazer uma live especial para lançar, né, abrir as vendas, a pré-venda do meu livro novo, A Menina e o Tempo. Vou receber alguns convidados, mas no final da live eu falo sobre isso com vocês. A Luli já chegou, vou colocar ela aqui na conversa. Olá! Olá, tem que ajeitar. Meu fone tá uma porcaria, peraí. Meu cabelo vai ficar feio, mas paciência. Importante é a comunicação, né? É isso. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, você me ouve bem? Ouço tudo bem. Maravilha, então. Deixa eu fazer as apresentações. Hoje eu entrevisto a maravilhosa roteirista e autora de grandes sucessos da literatura nacional, Luli Trigo. Seja bem-vinda. Obrigada Prazer pelo receber você aqui. convite. Eu que Finalmente, agradeço, né? certeza. Finalmente, a gente está tentando desde que a gente começou aqui. Eu tô desde o dia 23 de março. Acho que a primeira vez que eu te mandei mensagem foi no próprio dia 23 mesmo. E aí a gente ficou tentando marcar uma data. Eu vou falar com você sobre isso depois. Vamos lá. Eu sempre peço para o meu entrevistado começar indicando um livro. Pode ser um livro que tenha te marcado, um livro que você esteja lendo no momento, ou que você acha que todo mundo tem que ler, enfim. Fica à vontade. Eu acho que diferentes livros marcam a gente em diferentes momentos da vida, né? Então, é difícil defender, por exemplo, Harry Potter agora, depois de toda a confusão que a J.K. está causando. E é muito Sim. difícil separar a obra do autor, mas Harry Potter foi muito importante para mim na adolescência. Então, não sei se eu indico. Olha, mas olha só, eu não li Harry Potter, mas Harry Potter foi responsável por um monte de leitores. Leitores e Pessoas que não autores, eu liam. acho. É isso. Também, é verdade. Pessoas que não liam e que por causa de Harry Potter viraram bichinhos de livro. Então, acho que a gente tem que dar Os um créditos crédito. Exato. Embora a criadora tenha seus problemas, a criatura tem seus louros, né, para colher. Ui! Nossa, a Enfim. câmera caiu. Essa Então, coisa. assim, digamos que você não sabe se indica, e o que você indicaria com certeza? Hoje, assim, hoje, por um processo que eu estou passando de autoconhecimento, eu indico muito Eckhart Tolle, um livro específico chamado Um Mundo Novo, Despertar de uma Nova Consciência. Para mim foi muito importante, está sendo importante. Li, foi muito transformador. Hoje eu indico para todo mundo que lê fica encantado, me agradece muito. É um trabalho que ele faz para a gente olhar para dentro, reconhecer o ego nas pequenas atitudes, nessa nossa mania de ficar se vitimizando o tempo inteiro, e se identificando com coisas que a gente não é para se identificar. Então, é um livro muito transformador. Tem gente que fala que ele é muito denso. Eu acho que talvez seja denso para quem não está pronto para olhar para dentro. Porque é um O livro pouco. tem o momento certo, né? Eu acho que O tem. livro ele tem aquela. Eu acho que a pessoa tem que estar pronta para olhar para dentro e querer olhar para coisas que talvez ela não queira olhar.
Então pode. Eu costumo brincar que eu tô na terceira tentativa de ler 100 Anos de Solidão. As primeiras duas eu falhei miseravelmente, mas dessa vez eu tô apaixonada pelo livro. Mas é isso também, eu Assim, acho que ele tem. demanda um trabalho para ser lido, né? Porque você precisa ter paciência para saber quem são os personagens e não confundir todo mundo. É um vai e volta no tempo que você tem que ficar esperto, mas vale a pena. Então, assim, eu tô lendo com parcimônia, devagar e sempre. Eu E eu acho que acho que também vai ser tem, bom. acho que tem a época certa, né? Eu acho que você talvez não estivesse pronta para ler antes. Então Verdade, agora é o concordo muito. momento. Então agora é o momento. É isso, é um livro denso, muito denso também, e que precisa de atenção dobrada, né, nesse caso. Então, o mesmo vale para o Eckhart Tolle, que não é um livro de ficção, é um livro, eu não sei como colocar numa categoria. Eu acho que é um livro espiritual, talvez, de transformação, autoanálise, autoconhecimento, que eu indico Entendi. com certeza. E como é que é a sua história com os livros? Você foi uma criança leitora? Eu fui uma criança muito leitora, eu tinha. Meu pai é autor também de livro infantil, então eu cresci na editora Ática, que na época lançava muito livro infantil e trabalhava muito com escola. Então eu cresci dentro dessa editora e lá eu brinco que eu chegava lá e eles tinham uma biblioteca enorme e eles me deixavam escolher todos os livros que eu quisesse para levar para casa. E a minha mãe me dava um limite, tipo, não, só 5, eu ficava arrasada, mas eu li aqueles mesmos livros várias vezes. Eu lembro que assim, eu tenho alguns até hoje que fizeram parte da minha infância, que era, eu acho que o Rei Bigodeiro e Sua Banheira, que era muito legal, era sobre um rei que não saía da banheira e ficava brincando na banheira o tempo inteiro. E nem lembro, eu sei que tem alguns que eu não consegui desfazer. Então era uma leitora muito voraz quando era criança, porém na minha pré-adolescência eu parei de ler, assim, porque eu ganhei Por culpa da escola? por culpa do videogame. Ah, sei. Porque Eu eu ganhei. costumo escutar as pessoas falarem, ah, é aquela obrigação de ler clássicos ou de ler livros que não eram para a idade, né? Mas porque você tinha que ir para o vestibular e tal. Fez muita gente desistir da leitura. Você foi o videogame, né? O que você Foi, jogava? eu tinha um Super Nintendo, que era o videogame da época, era modernidade, então era Donkey Kong. Ai, Acho que meu vício. Donkey Mario Kong. e Donkey Kong. Exatamente. Donkey Kong era mais meu vício, tinha um jogo do Aladdin também que eu gostava muito. E no Sim, que ele computador, voava e tudo. uhum, exatamente esse. E no computador também, que o computador ali, acho que início de 90 virou algo mais acessível, né? Não que não era acessível como é hoje, que ainda não é também, mas ficou algo que as casas começaram a ter. Então, os jogos de computador também. Eu lembro que tinha um que era tipo Aladdin, mas não era do Aladdin, mas que era um menino que tinha que resgatar a princesa no Era um que era Pitfall. Prince of. Prince of Arabia. Acho que era uma coisa assim, era. Isso aí era Prince um. of Persia. Prince of Isso! Persia. Esse mesmo! Prince of Nossa, eu Persia. amava esse jogo. Esse. GTA, que era o primeiraço de GTA, que a gente só via o bonequinho de cima, assim. Eu passava a tarde inteira jogando, não queria saber de ler livro nenhum. Eu joguei muito Doom. Não sei se você pegou no Não sei. computador. Qual Doom é? era um jogo de tiro. De Segunda Guerra Mundial? Não lembro de detalhes assim. Eu sei que ele ia matando pessoas no caminho, era isso. E era de computador. Ele ia matando Entendi. pessoas, é Mas ótimo, né? o que importa é que eu matava as Entendendo? pessoas. Eu matava gente. Vem cá, você tava me contando que aí você, por causa do videogame, deu aquela paradinha na Parei, leitura. E quando é que isso. você retornou isso? O meu pai foi tentando, assim, acho que tinham duas coisas que ele me convenceu. Uma foi no início, ele negociava comigo brinde. A cada 5 livros lidos, eu ganhava um presente. Aí eu lia, Caraca, melhor pessoa. eu ganhava um DVD, assim, eu tava viciada em Friends, aí eu tenho toda a coleção de Friends porque eu lia de Gente, 5 eu em amo também. 5 e aí eu ia ganhando a coleção. E depois, nessa sequência, ele me apresentou Harry Potter. E o Harry Potter danou-se, né? Porque aí você fica viciado e quer saber o resto. E E são aí muitos livros, são você não muitos consegue se livros. livrar nunca mais. É uma boa Isso. jogada, Foi né? uma ótima jogada. Eu nunca mais larguei. E aí também, Carnaval foi escrito por insatisfação com uma leitura, né? Conta essa Foi. história pra O gente. Carnaval foi escrito em 2000, eu acho que 8 ou 9, eu não lembro muito bem.
Mas uma das minhas irmãs mais novas, que é a filha da minha madrasta, da minha ex-madrasta, estava lendo Crepúsculo e ela vinha com umas reações assim que eu não estava entendendo como ela estava tão, tipo, apaixonada por aquele livro. Eu falei, gente, não é possível, como é que ela tá tão... Ela corria pela casa e falava que queria ser mordida por um vampiro. Eu falava, não, tem alguma coisa esquisita aí. E aí eu fui ler do que se tratava. E eu, de fato, comi. O primeiro livro eu comi, assim. O segundo eu comecei a ficar um pouco insatisfeita. Eu acho que é o terceiro que o Jacob narra. Eu queria pular todas as partes de Jacob, porque eu achava ele um chato. O quarto livro eu joguei ele longe. Eu falei, não aguento mais esse negócio. Ai, gente, eu sou total Team Jacob. Não, mas eu adoro o Jacob, mas a leitura dele é chata. Eu ficava assim, eu também era apaixonada por ele, mas a leitura dos capítulos dele eram chatos. Porque, afinal de contas, melhor um lobo do que um morto, né? Não é mesmo? Não é mesmo? Exatamente. Faz mais sentido. Prossiga. E aí, eu joguei, eu de fato peguei, não terminei o quarto livro, terminei muito tempo depois, mas eu parei o quarto livro, acho que no primeiro episódio, porque eu não estava meio cansada, eu não estava muito, tipo, tinha uma implicância com o Edward, e eu comecei a ficar com uma vontade de ler um livro onde a gente se apaixonasse pelo personagem e que a gente pudesse encontrar ele na rua, que não, tipo, não fosse uma pessoa morta, uma pessoa de fantasia, que a gente pudesse encontrar alguém perto do shopping, né, na praia. E aí nasceu o Felipe, que é o personagem, um dos personagens principais de Carnaval, e o restante me veio, assim, eu brinco que na verdade, hoje em dia até não brinco tanto, hoje em dia eu acredito mais, mas que baixou um santo, alguém baixou aqui e escreveu, porque eu escrevi Carnaval em uma semana, numa sentada, e deu o que deu. E aí eu falo, não fui eu que escrevi, alguém escreveu Você por mim. manteve Carnaval guardado e só publicou em 2012. O que aconteceu nesse período? Não mantive guardado. Isso é o período de Ah, não? demora. Ah, sim, você deixou ele cozinhando. Não O que quando que você fez? eu sou maluca. Não fiz isso Você não. escreve e publica? Escrevo público. O que aconteceu foi que eu acredito, eu não lembro, eu posso fuxicar aqui quando foi que Carnaval nasceu. Posso ver aqui nos meus arquivos. Estava trabalhando logo antes, desliguei para vir para cá, mas o computador está ligado. Posso ver aqui, que aí eu consigo te dizer. Mas eu escrevi, mandei para uma amiga da minha irmã que é do Recife, para ela ler para ver se ela tipo, se sentia no Recife. Ela amou assim de um jeito que eu não achei que ela fosse amar. E aí eu falei com a minha mãe, então, fiz um negócio, não sei o que é. Mandei para ela, ela falou, então é um livro. E aí a gente começou ela me incentivou, né? Vamos mandar para uma editora. A gente começou a pesquisar que editora eu mandaria. Isso tudo na semana seguinte de eu ter escrito o livro. Assim, tipo, terminei o livro na terça, na quinta eu estava falando com a Rocco. E aí eu mandei um e-mail para a Rocco perguntando como é que funcionava para eu poder mandar original. E aí me perguntaram, sobre o que é o livro? Eu mandei a sinopse, a pessoa que respondeu falou, adorei, me manda isso agora. E aí nisso foi assim, eu mandei isso no início de outubro, no final de novembro eu recebi um e-mail dessa pessoa falando que tinha amado o livro, só que essa pessoa com quem eu falei era do departamento internacional, então ela teria que passar para o departamento nacional. E acho que ela passou por enrolação de editora, passou em janeiro, e aí ficou no departamento nacional, na gaveta do nacional, morando durante um ano, que foi. Por isso que os anos eu não sei, mas acho que foi um ano que durou, e no final desse ano eu recebi resposta: gostamos, queremos. Você não chegou a enviar para mais nenhuma editora? Não Já foi de porque cara com na a época, Rocco? não porque na época tinha tinha todos os passos a passos nos sites, né? Então eu entrei no site da Rocco, entendi para que e-mail eu tinha que mandar. Eu não lembro muito bem, mas assim, eu acho que tinha um lance que era que você tinha que dar prioridade de envio. Cada editora tinha isso. A Rocco era 2 meses, a Record era 6 meses. Aí, a Rocco eu gosto muito porque Harry Potter. E são 2 meses. A Record é 6, então tem que Dá ficar para mais parado. esperar, né? E aí eu fui. Só que como a Rocco já respondeu em menos de 2 meses, ok, eu parei. Falei, não vou mais mandar para ninguém, não tem porquê. Eu, na minha cabeça, pensei isso e deu no que Não, deu. super faz sentido, né? E é É, interessante a sua história, porque você conhecia alguém na Rocco? Não, né? não, eu conhecia a Cláudia Araújo,
que é dona da Capital das Letras, que é uma distribuidora aqui no Rio, grande, que distribui, acho que não sei só no Rio ou se para algum outro lugar. E eu liguei para ela para perguntar o que fazer, quando eu e minha mãe a gente selecionou, né? Ah, encaixa na Record, encaixa na Roku, encaixa sei lá onde, o que fazer, e ela falou, foi isso. Ela me passou o contato dessa menina que era do Internacional, falou, olha, eu conheço essa. Fala que você me conhece, que você quer saber como é que faz para entrar. Aí eu entrei em contato com a Luciana Bastos, eu acho. E ela falou, aí foi isso. Ela falou, qual é a sinopse? Eu dei a sinopse, ela, nossa, me manda. E foi assim, aí ela passou, foi todo esse processo. E durante o período que você ficou aguardando para o livro ser publicado, você continuou escrevendo? Ou Escrevi, você ficou naquele ato? não, eu escrevi duas continuações de Carnaval que foram pro lixo, e os leitores sempre querem me matar quando eu falo isso, porque era uma trilogia, eu matei tudo e falo, não, é só Carnaval mesmo. E eu acho que eu lancei Carnaval em 2011. Deixa eu Segundo seu pensar. site, 2012. 2012? 2012 redondo Diz a é São Paulo, internet. né? São Paulo é redondo, né? Número par, É. bienal. Então é isso mesmo. 2012 foi Carnaval. Então eu escrevi em 2012 meus 15 anos, que foi esperando Carnaval, escrevi meus 15 anos e entreguei, e ele saiu só em 2014. Tá certo. É isso. Depois de publicar o primeiro livro, o Carnaval nasceu, enfim, você já se imaginou como escritora tendo essa profissão? Ou você achou que só ia ser, vou publicar esse, depois o outro ninguém vai querer e morreu, acabou a escritora aqui? Como é que foi? Eu acho que foi meio que isso. Eu ainda estava meio desacreditada. Quando eu mandei para a editora, inclusive, eu nem tinha uma ansiedade, claro, né? Mas não era um foco meu. Então, eu segui fazendo o que eu estava fazendo. Continuei minha faculdade de cinema, eu fui morar nos Estados Unidos para fazer curso de roteiro, que eu estava indo para o roteiro. E aí Carnaval veio, e aí começaram a vir as respostas. Eu, nessa época, eu ainda estava meio assim, eu cheguei a trabalhar na Globo algumas vezes durante todo esse tempo, até hoje eu já trabalhei umas 3 vezes em períodos diferentes na Globo, com essa coisa do roteiro de alguma forma. E aí, quando saiu meus 15 anos, os meus 15 anos falou, agora fica quietinha aqui. Porque meus 15 anos Você não, foi um grande boom, né? foi um boom muito louco, que eu não esperava. Então, com a Roku você publicou 4 livros, né? Carnaval e mais 3 livros, que são Na Porta ao Lado, Uma Canção pra Você e Meus 15 Anos, que você falou agora. Com Meus 15 Anos foi o grande boom, best-seller, você chegou nas telonas. Como é que surgiu essa oportunidade de ver seu livrinho virar filme? Você foi atrás disso ou te procuraram? Foi acho que na verdade foi um misto. Nesse caso foi um misto, porque em 2014, que foi quando o livro foi lançado, eu estava trabalhando na Globo. Eu fiquei lá, acho que uns 10 meses trabalhando na Globo como é que fala, gente? Analisando o roteiro para Globosat, para Globoplay, para Globoplay não existia, mas Globo G-Show, eram para os outros canais da Globosat e plataforma. E o meu chefe era muito, muito querido, amo de paixão, o Alex Medeiros, que era meu chefe na época, nem tá lá mais. Mas a gente sempre quis trabalhar junto, ele é cheio de ideia, ele é a pessoa que você senta e te dá 3 milhões de referências de séries, você fala, caraca, como existe tanta série, eu não assisti nada disso. E eu já achava que eu assistia muito. E a gente começou a falar sobre transformar Na Porta ao Lado em filme ou série, que era o segundo livro que sairia na sequência, porque Na Porta ao Lado virou livro, mas antes de virar livro ele já era série. Eu construí Na Porta ao Lado como série. Nisso ele estava com contato com a Paris, que ele estava trabalhando com a Paris Filmes, me indicou para Paris. E aí eu comecei um contato com a Paris em 2016, eu acho. Isso tudo tem um tempo de demora. 2016 foi? 2016. E aí a gente começou o contato para transformar Na Porta ao Lado.
E no meio do caminho surgiu uma reunião com o SBT falando: queremos um filme para Larissa Manoela. E aí me ligaram: vem cá aí, meus 15 anos, combina com ela, vamos? Falei: ué, não sei quem é Larissa Manoela, mas vamos. Conheci Larissa Manoela nesse dia, não fazia a menor ideia de quem era. E a gente começou o trabalho aí, assim, acho que a gente negociou em abril de 2016 e em junho a gente já estava fazendo o roteiro. E foi você mesmo quem fez o roteiro, né, desse filme. Aliás, você é formada em cinema? Você já falou isso pra Olha, só falei, gente? eu falei da Lu, a Lu acabou de entrar, a Lu Bastos está aí, ó. Não sei se ela saiu, Olá, mas Lu, seja bem-vinda. falei de você agora. A Meg Antunes comentou abaixo, os da Rocco entrou. É, não é mais da Rocco, era, não é mais. Ah, mas fazia essa, faz parte É, dessa sua história com a faz Rocco, né? com certeza, faz parte da minha história com a minha história. Com certeza com a Rocco. E aí eu tava falando o seguinte, você fez cinema, você fez o roteiro do seu filme, você, aliás, fez um curta premiado, né? Delito, não é isso? Uhum, delito, é. Você dirigiu, escreveu, quer dizer, o cinema ele tem uma importância grande na sua vida, né? O que te dá mais prazer? Livro na mão ou filme na tela? Que difícil isso. É porque tenho só. Bom te ver, Lu! Tava mandando, tô vendo um comentário. Eu só vi um, né? Só vi um livro na tela. Não sei. É, eu acho que são. Eu gosto muito de ver um livro transformado, um livro físico quando eu faço. E eu gosto muito de ver o que que esse livro causa nas pessoas, né? Isso é muito mágico. Que eu acho que o filme não me trouxe tanto quanto o livro, essa resposta. Agora, eu tenho uma paixão muito grande pelo audiovisual, desde sempre eu quis fazer, né? Eu parei de repente, eu falo que a vida me tirou do caminho e agora eu estou voltando para o caminho de alguma forma. Eu falo, desculpa aí, deixa eu voltar para onde eu estava antes disso tudo começar. E uma coisa que eu gosto muito é que eu acho que eu amo escrever livro, mas é um mergulho tão profundo, eu escrevo sempre tão. Eu escrevo muito rápido sempre, assim, eu nunca demorei mais de 3 semanas, um mês no máximo para escrever um livro. Então eu realmente Chocada. é algo que me enlouquece, assim, me suga muito. Então eu tenho hoje, assim, se eu for começar a escrever um livro, eu já fico, ai meu Deus, um livro. Tipo, tô pronta para É mergulhar. sofrimento, né? É um sofrimento de muita entrega. E uma entrega muito solitária. Então, eu gosto muito, mas tem esses poréns. O roteiro, tanto de filme como de série, a gente tem uma equipe. Mesmo que seja uma equipe seja outra pessoa, ou 3 pessoas, tem equipes bem maiores, você está ali trocando ideia. Então, eu acho que é mais rápido, não mais rápido, mas assim, você tem as Mais dúvidas, é dinâmico. mais dinâmico e vem mais coisas diferentes. Mesmo quando bate, tem né, tipo, alguém não concorda, aquilo é bom que alguém não concorde, porque a gente começa, não, não tá bom, Tem vamos trocar. brainstorm, todo mundo troca e acaba saindo uma solução para alguma coisa, né? Isso. E aí eu acho que a história também, quando é audiovisual, o audiovisual não está mais na primeira pessoa, que é como eu escrevo. Então a gente ganha outras histórias e a gente se aprofunda nas outras histórias bem mais do que só da visão da personagem ali. Então eu tenho muito, eu tô nesse momento assim, tipo, de olhar para um e para outro e assim, eu acho que não existe, nem vou precisar escolher, que eu acho que eles funcionam bem Sim. juntos. Você pode, inclusive, integrar uma coisa com a outra. Você tem planos de levar mais livros para o cinema? Temos planos. Temos planos, mas não podemos dizer no Não momento. podemos, é isso. A Clara Castanho foi sua parceira no livro O Meu Jeito Certo de Fazer Tudo Errado. E eu sei qual é a história, mas eu queria que você contasse como é que surgiu essa parceria inusitada. Eu e Clarinha, a gente já tinha contato de antes, eu não sei se por causa da Globo, porque eu trabalhei lá, eu não sei como eu conheci antes, né? Não sei de onde surgiu o nosso encontro antes. Não sei se foi a mãe dela que apresentou a gente. Bom, mas em 2014, mais ou menos, ela foi na Bienal me ver e tal. A gente marcou um encontro e ela me entregou uns textos dela, que eram textos mais. Eu nunca sei falar o estilo do texto, mas eram mais textos reflexivos sobre assuntos, né? Então, era ela falando sobre
sobre adolescentes bebendo, ou pais que são rigorosos demais. Então ela debatia sobre a opinião dela, né? Quer dizer, ela debatia a opinião dela Ela sobre esses assuntos. expunha a opinião dela sobre os Isso. assuntos relacionados à adolescência. Exatamente. Eram 5 textos, eu acho. Mas assim, quando eu peguei, uma das coisas que eu pensei foi, pô, são vários assuntos que eu nunca debati em livro meu. Abordou. Eu nunca coloquei adolescente bebendo, por exemplo. Quer dizer, carnaval tem mais no adolescente, né? Mas nunca coloquei adolescente bebendo, nem nada disso. Seria legal abordar de uma forma, né, que não largada, mas que tivesse uma lição aí, né, junto com isso. E aí, quando eu tive essa ideia, eu chamei ela para conversar de novo. A gente se encontrou em São Paulo, ela e a mãe querida. E eu joguei para ela 2 ideias. Eu falei, então, eu tenho 2 ideias para a gente fazer com seus textos. Vamos fazer um livro? 2 vamos fazer um programa de televisão? E aí ela ficou enlouquecida. O programa de televisão, na verdade, era para o G-Show, que eu achava que se encaixava na época que o G-Show tinha uma plataforma mais... Eles tinham interesse de fazer produto para lá. O Globoplay não existia ainda. E a gente chegou a conversar, ter reuniões com o pessoal da G-Show, mas acabou desandando porque teve uma mega reforma interna na estrutura e acabou não andando. E aí acabou andando o livro. A gente sentou juntos, a gente fez o esqueleto do livro, né, os personagens, o que vai acontecer nessa história, quando a Nana vai se ferrar, quando a Nana vai ficar feliz, quando a Nana vai quebrar a cara. A gente fez os pontos, né, o esqueletinho normal que eu faço normalmente antes de escrever com ela, e eu trouxe isso para casa depois e aí escrevi durante a madrugada como eu faço. Eu até brinquei, eu fiz uma live semana passada com a Arqueiro, que é a nossa editora, né, que ela perguntou também como é que funcionava. Eu falei, funcionava, mas não funcionava, porque eu de madrugada queria compartilhar com ela, ela estava dormindo porque ela tinha aula no dia seguinte. Era um pouco difícil, mas funcionou, deu certo e fez o resultado que deu. Então aproveita e me conta essa sua rotina de escrita. Você escreve necessariamente de madrugada? De dia você não funciona? Não, até 2000 e até o último livro, eu acho. Não sei, pensando. Até 2017. 2018, eu escrevia de madrugada. Eu tinha uma rotina que era isso, começava meia-noite, terminava num dia ok às 4, 5, num dia já enlouquecida final do livro, 10 da manhã eu ia dormir. E aí, junto eu passei por um período difícil para mim em 2017, e aí eu comecei a reavaliar e rever muitas coisas na minha vida, e uma delas era como eu tratava a escrita, que era algo que, primeiro, era algo que eu fazia durante um período certo do ano, o resto do ano eu não escrevia, mas eu fazia trabalhos com livro, e eu resolvi trocar um pouco esse olhar, e aí a partir do ano passado eu comecei a escrever todo dia. E aí eu tenho um horário de escrita durante a tarde, eu gosto, hoje em dia eu acordo cedo e trabalho o dia inteiro em projeto. E ano passado era assim, eu ia para um café, saía de casa, ia para um café e ficava de 2 às 6 escrevendo. E criei essa rotina de escrita que para mim foi muito importante. Então hoje... Você tem... Pode falar. Não, fala você. hoje eu tenho essa rotina de escrever de tarde e todo dia. Pelo que você me falou, você então faz a escaleta do livro antes de começar a escrever. Você já se surpreendeu com o final de algum livro? Tipo, você programou para ele acontecer de um jeito e a protagonista se recusou? Não. Não. Existem cenas e situações que às vezes eu falo, gente, não esperava por isso. Mas o final, eu não consigo... Não costuma fugir tanto, né? Não, porque antes de começar eu tenho quase tudo muito amarrado, assim, os pontos principais. Então tudo caminha para aquele final. Acho que atitudes e situações podem às vezes me surpreender, mas o final não conseguem roubar de mim. É certo, né? O que te inspirou para escrever O Reino de Zália, que é o último, seu livro mais recente? O último não, que já me ensinaram que não pode falar que é o último, que é o mais recente.
Ah, tá. O É último porque tá pra sair. o O último tá pra último sair, né? é Inclusive, já meio tá escrito. premonitório, uma coisa ruim, né? Então o último não, o mais recente publicado. O que que te inspirou? O Reino de Isália acho que nasceu de 3 lugares diferentes. O primeiro foi assistindo The Rain, né? Que não é Rain de chuva, porque existe um seriado Chuva. chamado The Rain e tem o The Rain que é o Reino, né? Que eu acho que é da Warner. E a história é uma história baseada em fatos reais da monarquia francesa e inglesa. Não sei se você sabe qual é. Eu sei que é muito ruim. Não, esse Eu eu não não gostei. Quer dizer, eu não conheço. posso falar que é muito ruim, mas eu não gostei nem um pouco. Eu ficava nervosa, que eu achava mal construído, que era muita enrolação. A Warner faz isso, na verdade. Ela adora enrolar a gente. E aí eu sou maluca mesmo, assisti a primeira temporada inteira e falei, não aguento mais, nunca mais assisti o resto. Mas aí fiquei, pô, por que tem que ser tão enrolado? Por que tem que ser tão falseado tudo? Por que queria uma história de princesa que fosse, tipo, que a gente olhasse e se identificasse também, sabe? Que não fosse tão longe da nossa realidade. Aí, junto com isso, tem o seriado que eu amo, que é o The Crown. Que Ah, esse eu esse é gosto. maravilhoso. Que é Maravilhoso. isso, e é meio que isso, assim, por mais que seja realeza, a gente vê ali a Rainha Elizabeth assim, com questões nossas, né? Tipo, ela nunca pediu para ser rainha, o pai dela nem era rei, e de repente o outro não quer mais, aí o pai vira, ela vira herdeira do trono, e aí esse pai morre muito cedo, então ela se vê tipo, com 20 anos no trono, 18 anos, eu acho que ela, nem lembro, mas assim, uma idade muito, muito nova para ser Ela é rainha. muito nova quando assume. É. Assim, as questões com o marido, aquele marido, filho da mãe, putz, que raiva que eu Sem tenho daquele cara. comentários. Que raiva que eu Não, tenho ainda tem dele. que lidar com a vida alheia, né? Porque ela tem que tomar conta da vida da irmã, que é mega ultra blaster problemática, enfim. Isso tudo. E aí eu falei, Problemas poxa, de ser rainha, né? tá aí, só que podia ter uma agora ficcional. Aí esses dois já estão assim, fazendo um rebuliço na minha cabeça. E aí eu comecei a falar, poxa, seria legal seria legal fazer uma história dessa. E aí juntou com tudo que eu vinha carregando, que eu faço muita visita em escola pública aqui no Rio, então eu tenho muito contato com a realidade da escola pública. Sou contrária ao governo e tudo que está acontecendo sempre, desde muito tempo. É, e aí eu, assim, tipo, eu via, por exemplo, eu faço escola desde 2012. Então eu via as primeiras escolas, tipo um super almoço, tudo. Eu sempre fui convidada para almoçar e assim, ia com o tempo, iam cortando, e não tinha mais não sei o quê, não tinha mais merenda, não tinha não sei o quê. E aí você vai vendo, né? O que A acontece. involução da coisa, Aí né? isso, exatamente, vai caindo assim, né? E aí eu juntei com as minhas insatisfações com o governo brasileiro, com o que estava acontecendo, né? Professor não recebendo, hospital não equipado, as escolas sem merenda, e aí eu fui botando na realidade de Galdino, que é o País das Alhas, e construí. Eu acho que foi o livro que mais me deu trabalho, porque eu construí uma política própria do país, foi tudo, né? Não tem presidente, não tem ninguém eleito, mas eu queria ao mesmo tempo umas bagunças. Eu estudei bastante a monarquia E quanto tempo britânica. que levou esse estudo para escrever esse Não, livro? mas então, o estudo normalmente ele demora mais. Assim, às vezes eu fico cozinhando as histórias mais tempo do que eu escrevo. Então eu não sei quanto tempo eu cozinhei, talvez uns 2 meses 2, 3 meses de Gente, eu estudo acho sensacional. e Acho chique quem escreve rápido assim. Juro pra você, porque deixa eu mostrar uma coisa pra você. Você estava contando a história, eu obviamente li sobre Zália, eu ainda não li Zália, mas li sobre a história do livro, né? E eu escrevi um livro também sobre. É um príncipe, não é uma princesa. E ele não quer ser rei. Ele quer ser um viajante e tal. é o que a E eu Zália levei, quer. eu levei 5 anos para escrever esse livro, Luli. Tá certo que no meio do caminho eu escrevi um livro juvenil, eu escrevi, não foi Ah, publicado ainda porque ele tá ali, ó, cozinhando. E tá certo também que o meu ilustrador levou também 5 anos para ilustrar junto, porque eu não terminava de escrever o livro e ele ficava assim, me manda a próxima cena.
para eu poder ilustrar? Falei, tá. E aí eu escrevi e mandava, mas assim, foram 5 anos. E eu achei muito interessante ver a percepção das pessoas sobre a minha história. Você, como teve um apelo muito político na sua história, você teve alguma rejeição? Não, rejeição não. A única rejeição que eu tive, assim, com relação à política foi quando eu postei ele não. E aí falaram, não faz isso. Eu falei, faço sim, não venha discutir sobre isso comigo. Mas o livro não, o livro inclusive tem muitas pessoas falam bem desse sentido, que é um que a gente está conversando, sendo que é uma conversa mascarada, a gente fala sobre as questões, e quem quer ver o Brasil, vê o Brasil, e quem não quer, não vê, mas fala sobre as questões que a gente está tratando. Uma coisa que eu reparo muito aqui às vezes eu estou entrevistando um autor totalmente politizado, que você pega o livro e você percebe coisas assim claras. Por exemplo, Pedro Bandeira, eu entrevistei o Pedro aqui, um dos livros dele fala sobre uma volta do nazismo no Brasil. E aí, eu super entrevistando e ele falando, lógico, dos absurdos do nazismo e tudo e tal. E aí depois, eu conversando com uma leitora dele que me procurou, eu percebi que ela não tinha percebido o posicionamento político do Pedro, mesmo com as coisas nítidas que estavam na história. Até porque no primeiro livro, A Droga da Obediência, ele fala sobre a ditadura militar, quer dizer, ele se inspirou na questão da ditadura militar, né? Na coisa do você não ter liberdades, né, individuais dentro de uma ditadura e tudo mais. E as pessoas simplesmente leem e não conseguem pegar as sutilezas da coisa. Você não precisa dizer explicitamente qual é o seu posicionamento político partidário, mas está ali, né? Tá implícito na história. Às vezes eu percebo que os leitores não querem ver o posicionamento político do autor porque não concordam com ele e gostam do autor. Você sentiu isso de alguma forma, assim, que as pessoas, você postou ele não e eles quiseram meio que te calar para não ter que lidar com a realidade? Não sei dizer assim. Foram poucas mensagens, mas que, inclusive isso, tipo assim, se você não entendeu o meu lado político lendo o Reino de Zália, eu acho que, né, eu acho que tem alguma coisa esquisita. É, Não, eu acho que não. Teve um, inclusive, que tentou debater, e aí debatiam as coisas que eu desisti, nunca mais respondi. Eu falei, gente, desculpa. Não, Tem hora que cansa, né? tem hora que já foi, sabe? Aí eu também. Imagina se eu for debater também com cada ponto que a pessoa não concorda. Eu falei, então vota lá no Bolsonaro, faz o que você quiser, porque eu já desisti, sabe? Ah, não devia ter Jogou a desistido. toalha. Eu joguei, esse eu joguei. Algumas eu consegui até nessa época conversar e Fazer pensar um pouco, fazer né? pensar, se votou ou não, eu já não sei. Mas eu não sei dizer. É, As pessoas que. Você, no caso, até tem uma presença virtual que não é muito forte, você não tem milhares de seguidores, você não investe nisso, né? é, eu, Mas eu, eu, você se tornou Lully através dos seus livros. Você não era a Lully já nas redes sociais e escreveu um livro. É um caminho diferente, né? É o foi. caminho natural da época em que você publicou o livro, né? Porque isso hoje em dia é diferente. E assim, eu percebo que as pessoas que se tornaram um produto e não que vendem um produto, não sei se eu estou sendo clara, mas pessoas que são figuras públicas e que aí passaram a ter um produto, elas tiveram mais dificuldade de se posicionar politicamente por medo de perder seguidores. E assim, não é o seu caso, obviamente, né? Mais ou menos. É, É, quem me segue e assiste aí, eu tive uma super conversa um pouco sobre isso, não politicamente, mas sobre isso. Que assim, esse meu perfil que a gente está falando agora é novo, né? Ele eu criei ele em 2018, talvez. Eu joguei o antigo fora, onde eu tinha 30 mil seguidores e as pessoas me por chamavam que, de querida? louca. Então, porque me fez mal. Porque me fez mal, porque essa cobrança do público começou a me causar ansiedade. é, E aí é isso, eu estava muito focada em rede social ao invés de coisas que para mim hoje são muito mais importantes. E é por isso que eu não sou mais tão presente. Eu já fui muito presente, quem me acompanha já há muito tempo sabe que eu tinha N coisas na internet, hoje eu já assumi.
porque a internet me faz mal. Isso, inclusive, é um ponto que, assim, também eu ia enrolando nossa live, assim, já que está acontecendo isso aqui, que eu estava fechando o contrato aqui, eu falava, vou enrolando, que é ótimo, que eu vou me preparando psicologicamente para o momento que eu for fazer. Então eu já passei pelo momento de me perder, assim, por conta das redes sociais. E é um medo meu constante, assim, porque pode ser que eu me perca de novo. Estou trabalhando para não. Estou muito mais focada e com uma outra visão. E me mantenho afastada como eu posso. E aí isso me dá essa. Mas já me deixei de falar o que eu falo por Que medo, você... né? A gente Eu acaba. tenho a impressão de que a cada entrevista que eu faço aqui com o Mário Magalhães da vida, eu perco mais seguidor do que eu ganho. Porque eu não consigo ficar quieta. Já que você tocou no assunto do convite, eu quando te convidei para participar, lá no começo da quarentena, você foi muito solícita, disse que ia me atender, muito fofa. E aí depois você se envolveu com um projeto que te limitou um pouco. E aí a gente até tinha uma data marcada, aí você falou, Maíra, eu não vou conseguir. Eu falei, não, tudo bem, quando você puder a gente volta a se falar. E você me procurou agora, né? Sendo muito gentil, porque eu não gosto de ficar pressionando as pessoas, não, sabe? Eu tento, não deu. As pessoas têm seus motivos. Aliás, eu tenho péssima experiência com as pessoas que eu pressionei. Não porque elas não quisessem, mas elas não estavam à vontade em participar de uma live. Isso, obviamente, se reflete no andamento da live. Isso aí não tem como a gente regular, né? Cada pessoa se comporta de uma maneira. E aí eu falei assim, bom, eu não vou ficar importunando a Luli, ela tá ocupada, vou deixar rolar. Claro, se eu tiver uma oportunidade de Luli, vamos, farei, mas vou deixar rolar. E aí você me procurou, o que me deixou assim muito feliz, porque provou que você não estava só me cozinhando, você tinha realmente interesse em participar. E você me falou na época que você estava trabalhando num projeto, que ia fechar um contrato. E aí, o que a gente pode saber dessa história? Nada? Não tem Não, não. uma Você pode saber. pistazinha? Não pode Não. dizer se é livro, se é audiovisual, não pode É nada? audiovisual, e é isso, assim, na verdade, antes eu passei abril e maio só lidando com contrato, e assim, contrato me deixa extremamente ansiosa, porque é muito chato, e ainda mais contrato, bom, não vem ao caso, mas eu não um contrato grande, mas e Entendi. aí eu prefiro, assim, eu não queria lidar com. E live me deixa ansiosa, porque eu já expliquei agora, né? Que eu expliquei antes. E eu falei, não quero mais uma ansiedade, não quero mais isso. E aí esse contrato foi fechado agora no final de junho, finalmente. E eu comecei a trabalhar no projeto agora dia 1 de julho, na verdade dia 28, 28 na segunda-feira antes do dia 1. Eu comecei a trabalhar, a gente está com sala de roteiro todos os dias. E aí foi, pronto. Não tem mais contrato. Mentira que tem, ainda estou fechando um, que toda hora que surge no meio do contrato, meu Deus do céu, eu fico ansiosa, é um problema. Mas assim, o bruto foi fechado e eu comecei a fazer. E aí o que eu falei, agora durante a criação, eu fico mais tranquila, porque criação não me deixa ansiosa. Eu tô me divertindo, tô trabalhando muito, tô cansada, tô exausta. Eu parei de trabalhar 5 minutos antes de começar a live, tá? O computador tá do meu lado com as coisas abertas. É... Mas aí é isso. Quando eu consegui fechar, que foi de fato agora, no final de junho, eu entrei em contato com você, entrei em contato com a Frine da Arqueiro, falei, Frine, tô liberada, podemos. Desculpa enrolar, mas tipo, agora minha Prini cabeça é vai estar outra. aqui sexta-feira. Eu vi. E Coincidência, né? eu vi e falei, e aí, na mesma semana? Mas é isso, e aí eu tenho outra, né? Eu consigo respirar de outra forma. Para mim, eu acho que é outro, eu lido melhor. E aí eu Eu posso. sou uma pessoa super, mega, ultra blaster ansiosa. Eu super entendo tudo que você está falando. E eu descobri com a quarentena uma maneira de lidar com a minha ansiedade que é ocupando a cabeça. Quanto mais ocupada eu fico, menos tempo eu tenho para ficar ansiosa. E a Então, ansiedade é uma coisa que me tira o ar, eu fico extremamente nervosa, angustiada. E aí eu ocupei minha cabeça. As lives surgiram para eu não pirar. aí eu Foi só isso. vou te dar um bizu, que é o bizu, como eu vivo a vida. Quando a gente
repõe o pensamento ansioso por outro pensamento que está em outro lugar, isso também pode te gerar alguma ansiedade. O que me ajuda é focar no que eu estou fazendo agora. Porque o agora, não, normalmente a ansiedade está ligada a você pensar no que está no futuro. Depressão normalmente está ligado aos acontecimentos passados. A gente está, né, pensando no como foi, ou o que não fez, ou o que poderia ter feito diferente. Então, quando eu me vejo ansiosa, é o quê? Eu amo muito meditar, para mim é o que me tira assim da ansiedade. Essa semana eu já vi que a Ju entrou aí, minha professora de yoga que eu amo muito. Eu voltei a fazer yoga essa semana e yoga para mim foi transformador. Mas não só isso, assim, estou muito ansiosa. Se eu estiver acordada, eu foco. Tô lavando louça, temperatura da água, água batendo no prato, a espuma na água. De repente, você está focado ali e não tem mais espaço para pensar nas outras coisas. Então, assim, tem muita gente que fala sobre isso. Muito interessante isso. É o chamado de mindfulness, que é o que tá crescendo cada vez mais, que é o estar presente, presente agora, focar no agora. Então, é isso. Você está agora na live, esse momento você está focado na gente, na nossa conversa. Então, não tem realmente tempo para pensar. Não, meu Deus, mês que vem, como é que eu vou fazer sei lá das quantas. Então, acho que não é só a live, acho que é no dia a dia. Provavelmente você faz sua comida, focar na comida. Como a textura da... Odeio cozinhar. Eu tô amando cozinhar. Não fica bom, gente. Eu tento, me esforço. Eu não aguento mais comer minha própria comida. Meu marido cozinha também, mas eu não aguento mais comer minha própria comida. E eu não peço delivery durante a quarentena, porque eu tô cheia de neurose, né? Com motivo, obviamente. E aí, assim, eventualmente, por exemplo, quarta-feira é meu aniversário, eu vou pedir um kit festa, né? Porque eu mereço. Mas, assim, comida japonesa eu nem lembro mais como é que é, amor. Porque é cru, não vou pedir mesmo. Nossa, eu peço super. Mas eu higienizo toda a caixa antes. Mas e o peixe cru, como é que faz pra higienizar? Mas assim, eu acho que a pessoa que está cozinhando lá, o restaurante deve ter testado essa pessoa está com a luvinha. Tu confia assim? Confio não. Senão não. Mas aí tá aí, ó. Senão eu não vivo, gente. Não posso. Não, Olha só. Eu vou partir para as perguntas da galera, porque a gente já tá ficando sem tempo. Tá. Então, a Biblioteca da Haruhi, não sei como é que lê isso aí, amor. Biblioteca da Haruhi, vamos ver se é isso. Se não for isso, você me perdoa. Lúlia, rainha dos jogos, amo. Vocês já jogaram ou jogam RPG? Não, RPG roots de livro e escrever as coisas, não. O mais próximo de RPG que eu joguei foi Zombicide. Eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Eu mostrei na última live o meu armário de jogos. Isso aqui é meu armáriozinho de jogos. Ai, que maravilha! Então, o mais próximo de RPG que eu tenho aqui é Zombicide, que é um de zumbis, que cada jogo é diferente. Um antigo dos anos 90 que eu amava, eu tenho aqui, que é o Hero Quest, que era um de RPG também. E um também que tem aqui, que é um RPG que eu gosto muito, é o Munchkin. Mas o Munchkin é um RPG zoado. Mas nenhum RPG... Catan tem. Alguém botou Catan? Catan também tem. Nenhum RPG tipo roots de livro e criação de personagens da cabeça eu nunca joguei. Eu tentei jogar um quando era adolescente, não vou me lembrar o nome, com um amigo tinha. Mas só o tempo de criar o personagem eu já tava sem paciência. E engraçado, você mostrou os seus jogos. Eu amo jogo. Aqui em casa a gente tem os jogos em família. Que sou meu marido e meu filho, somos só nós, né? Uhum. Sábado ou domingo a gente joga. E agora a gente tá na fase do Uno e do Master. Que eu gosto de jogos de perguntas e respostas. É o que eu gosto mais, assim. Me divirto. E a competição aqui é acirradíssima. Então, fica a dica. Eu vou deixar assistir um print para você ver a quantidade de jogo que tem aqui. Manda. Tem vários jogos. A Nicart51 e a continuação de Carnaval queremos. Ela já falou que já jogou fora. Não tem chance, Luli, disso acontecer? Eu acho que eu vou ser sincera pela primeira vez na vida. Eu sempre falo que não, mas assim, o que os leitores não entendem é que a gente tá sempre atrelado ao comercial do livro e editora. Então, assim, o Carnaval é o livro que menos vendeu entre todos os meus livros, foi Carnaval. Então, não existe um interesse da editora lançar um segundo livro que não vendeu tanto quanto os outros. Tanto que Meus 15 Anos vendeu, fez um boom, e fizemos 2 outros da sequência. Os outros 2 são spin-offs de Meus 15 Anos, e venderam também super.
Então, assim, É uma questão mercadológica, né? existe a questão mercadológica e existe uma questão minha também de, tipo assim, já passou a época, eu não sei nem como eu continuo. Eu tenho uma ideia, e aí eu posso compartilhar porque é só ideia, mas eu teria uma ideia de ou terminar essa história ou num filme, ou num audiovisual, ou uma telenovela Muito tá interessante voltando, essa né? ideia. A telenovela tá rolando, então às vezes uma telenovela, sei lá, fala aí, fala qual é o nome? Storytel me contratar pra gente fazer, gente. Vai lá na Storytel, fala, por favor, contratem carnaval. E a gente faz uma história, Aí, ó, pronto, uma gente. novela narrada e falada e que tem um final, sei lá, assim. Eu veria muito mais assim, na verdade, terminar numa Em outra outro meio, mídia. né? É isso, Aham. é. Biblioteca da. Não vou saber falar seu nome, é o mesmo. E a questão de agenciamento literário. Você tem agente hoje? Não, não, porque aí hoje eu não vejo mais sentido, né? Eu percorri todo o caminho sozinha, fechei o contrato sozinha, e aí tem, claro, questões de agente que eu sinto falta, que é ter alguém para ser chato por você. Que quando eu tenho que ser chata, eu tenho que ser chata e eu tento ser fofa, assim, mas gente, não concordo com isso. Não é um agente falando, não pode fazer isso, ou né, negociação de contrato é comigo, tudo isso, infelizmente, sinto falta de ter alguém cuidando. Mas aí depois E eu. a- Pode falar. Pode continuar, desculpa. É porque tem um delayzinho aí, eu acabo te cortando, perdão, continua. Não, mas aí eu, depois que eu. Né, quando eu comecei, o agenciamento era algo também muito difícil, era muito. Não que hoje não seja, mas eu acho que para mim era mais distante. E quando eu vi, eu estava com o segundo, terceiro livro publicado, assim, quando eu comecei a pensar no assunto, e aí eu falei, poxa, mas já tem um contrato, preciso E de já tem o alguém. contato, né? Já tenho um contrato, preciso de alguém levando 10% do meu dinheiro, que já é pouco. Eu costumo brincar que a agente literária é quase um ser mítico. A gente já ouve falar, mas para achar, menina, é a luta. Aí ela tá perguntando aqui, e sobre audiobooks, a transformação em histórias contadas? Você tem já alguns livros em audiobook, né? Tem um só que é o meu jeito certo, que foi narrado pela Clara, que tá Pela maravilhoso. própria Clara. E aí eu acho que tá na plataforma YouBook. Acho que é YouBook. Tá. Maria LF Neves, acabei de chegar e já estou amando a live, sou fã das duas. Obrigada. Adriele, e vamos de Luísa Trigo, a rainha do cinema nacional. Na hora que você estava falando da possibilidade de levar novos livros para o cinema. Tem um pessoal aqui é partidário de Rain, dizendo que ama, outro dizendo que não gosta. Tá bem dividido. E aí, a Jur Miranda está perguntando, Luli, já começou a escrever o próximo livro? Só corrigiram aqui, ó. Não é o book é outra coisa, plataforma de é outra. Ou a plataforma que tá o jeito certo é Outbooks. Acabei de ver aqui. Outbooks, Se eu ok. já estou pensando no próximo. Então, já tem um livro inteiro de contos escrito, todos os contos são meus, mas esse livro já está escrito, está com a seguinte. Era para sair maio, junho, mas a quarentena atrasou. Não sei quando vai entrar na agenda. Se vocês quiserem o quê? Pentelem a seguinte. Nath vai me matar. Eu participei de uma coletânea também, já escrevi, não sei quando sai, isso tudo não sou eu que decido, né? Então tem um livro com participação e um livro inteiro meu. Mas é um livro de contos. E o próximo, assim, ele está me atormentando, assim, quando eu vou dormir, ele começa a me cutucar, assim, que é o livro, alguém falou aí, que é o livro da bruxa. É... Só que agora eu estou focado no audiovisual, no projeto que eu estou fazendo, e ficarei até dia 30 de novembro só nisso. Então não sei se eu vou escrever nada até lá, nenhum livro até lá. Tá, tem um pessoal pedindo spoiler, você já falou que não vai poder dar do projeto novo. Eu perguntei para a minha editora da seguinte, ela falou que não, gente. Então, assim, eu acho que o spoiler é um livro de contos, não é um livro de história, um romance completo, mas é um livro de contos. E eu cheguei a dar um spoiler em algum story há muito tempo atrás, mas eu não posso dar nada. Quem pegou, pegou. Quem não Quem pegou, pe- não pega mais. Isso. Mas pentelem E lá, aí, eles que aí o quê? Sai logo. Eu acho que eles queriam esperar a quarentena acabar, mas essa quarentena eu não tô vendo acabar nunca, não sei nem.
Gente, eu tô morrendo aqui com seus leitores. Gil Miranda, jogar na loteria para comprar vários livros de carnaval para poder ter um segundo livro. Maravilhosa. Não, gente, Gostei é da mais solução. Você fácil. não quer ser minha leitora também, não? Aquelas. Mas olha só, tem uma maneira mais fácil da gente resolver isso, que foi o que eu falei. Ao invés de você precisar de dinheiro, vamos lá no Storytel, no perfil do Storytel, fala, compra em carnaval, transforma em carnaval em audionovela. Porque a Storytel acho que tá com uma pegada de fazer audionovela. Audionovela. Storytel, a Spotify também fez um incrível ano passado americano. Então, assim, eles todos têm projetos, mas. Gente, comprem o livro, transformem em audionovela. Mais fácil, é só você digitar. Luli, queria agradecer demais, 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 demais a sua participação. Foi um prazer e eu fico muito grata pela sua generosidade mesmo, porque isso é muito raro. Felizmente, eu tenho encontrado muita gente assim generosa como você nessa minha caminhada aqui desde o dia 23 de março. Hoje é a 80ª entrevista que rola por aqui. Então, Caramba. muito obrigada. Quem quiser conferir, gente, juro pra vocês, foi top, muita gente legal. Desde gente que tá assim, ó, lá no topo, que já chegou onde a gente quer chegar, e gente que tá começando procurando seus leitores, então acho que vale muito a pena vocês irem lá conhecer. Vai conhecer um autor novo, ler uma coisa diferente, vai que você se apaixona, não é mesmo? Então, link na bio para ver as entrevistas mais antigas, as mais recentes já estão disponíveis aqui no meu IGTV. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Agosto começa um clube do livro aqui chamado Contém Spoiler. Vai ter sorteio de livros exclusivo para os membros do grupo, do clube. Vai ter desconto para compra do livro do mês, né, que foi o livro lido. E no final do mês tem live com o autor. Então são autores nacionais contemporâneos. Vamos privilegiar o produto interno bruto. E na quarta-feira é meu aniversário. Vem me dar moral, vem me assistir. A abertura da pré-venda do meu livro novo, A Menina e o Tempo. Eu vou receber aqui o autor Tanto Tupiaçu, que foi meu leitor beta, coitado, eu obriguei ele. A minha editora, que não queria participar de jeito nenhum, mas ela não teve escolha. E a minha ilustradora, Sabina Mascarenhas, esteve aqui com a gente na semana passada. Todo mundo vai falar, já falei pra eles que tá liberado falar mal de mim. Não tenho problemas com isso, desde que eles venham. Venham vocês também. Vai estar aberto para quem quiser participar. Eu não sei se isso vai dar muito certo. Mas vamos tentar. Vocês vão poder entrar, fazer pergunta, contar piada, cantar uma música, sei lá, o que vocês inventarem na hora. Amanhã eu recebo a autora Fernanda Márcico, perdão. E na quinta-feira, a Renata Mello. E na sexta tem Frines Georgakopoulos. Quase que a gente morre para falar o nome dessa mulher. Vai ser Mara. Eu espero vocês amanhã às 19 horas. E na quarta-feira para o meu aniversário. Não me abandonem. Luli, mais uma vez. Se você veio por causa de mim, vai lá seguir a Luli. Eu acho que ninguém. Acho que hoje todo mundo veio por causa de você, mas tudo bem. Vai lá seguir a Luli para acompanhar o trabalho dela, conhecer os livros. Agora, se você veio por causa da Luli, fica que eu sou legal. Como eu disse, tem entrevista aqui de segunda a sexta com profissionais do mercado literário, sempre às 19 horas. E livro novo chegando na próxima quarta-feira. Luli, beijo, muito obrigada, viu? Pelo convite. E desculpa a demora, mas conseguimos. Nada, o importante é que você veio. Foi ótimo, excelente, eu amei. Obrigadão, gente. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente quase uma hora de live aqui. Beijos, até amanhã. Beijo, beijo.